10h46, damos início então à instrução do processo. Pelas partes foi dispensada a oitiva de testemunhas. Senhores jurados receberam relatório do processo, cópia da pronúncia e da decisão que confirmou esta pronúncia. Porém, eu tomo cuidado de fazer a leitura de parte da denúncia que vai orientar acerca dos fatos que estão sendo acusados, já que pouco foi alterado na pronúncia. Tá? Acusados deste processo, Andréia Carla Kotovski e Jean Carlos Frogel, pela prática de 3 fatos. Primeiro fato, madrugada do dia 13 de outubro de 2018, sábado, em horário não precisado nos autos, os denunciados Andréia Carla Kotovski e Jean Carlos Frogel, agindo em comunhão de vontades e divisão de tarefas em local não determinado, mas em Almirante Tamandaré, teriam desferido vários golpes com instrumento pérfuro cortante contra a vítima Edivaldo Dias, com a intenção de matá-la, atingindo-a na região da cabeça, dorso do nariz, região temporo-frontal direita, lábio, mandíbula, occipital, chegando a decapitá-la, ferida corto-contusa ao nível da base do pescoço, com decapitação completa, e também lesões torácicas e ao longo de outras regiões do corpo, feridas pérfuro-incisas, medindo entre 5 milímetros e 2 centímetros, localizada na face anterior do tórax em número de 25, em face posterior do tórax à direita em número de 10, braço esquerdo em número de 3, coxa esquerda em número de 3 e joelho direito, com o que, por conta de hemorragia aguda interna, restou produzido o resultado morte, conforme consta do laudo de exame de necropsia juntado aos autos. Os denunciados teriam se valido de emboscada de simulação, recurso que dificultou a defesa da vítima, pois no dia 13/10, em horário não precisado nos autos, entre 4 horas e 5 horas, a denunciada Andréia, em acordo prévio com Jean, valendo-se aquela da condição de ex-companheira da vítima, teria ligado no telefone celular desta e, dissimulando sua intenção homicida, disse para a vítima que estava com um defeito em seu veículo e que precisava que a vítima lhe ajudasse e ainda insinuou para a vítima a eventual possibilidade de prática de relação sexual entre os dois, tendo a vítima saído para se encontrar com a denunciada e no momento que estava desprevenida acabou por ser morta pelos denunciados. O crime de homicídio teria sido praticado com emprego de meio cruel, seja pela quantidade de golpes desferidos, seja pela decapitação, modo de execução capaz de impor sofrimento intenso e desnecessário. Segundo fato, após o primeiro fato acima descrito, os denunciados André e Jean teriam ocultado o cadáver da vítima Edivaldo Dias, o qual foi transportado num veículo Ford Fiesta, placa BAR 2069, e por eles ocultado em meia vegetação de médio e grande porte, mais especificamente em mato, situado próximo à rua Liberato Cavalli Sobrinho, sem iluminação artificial, Morro Grande, município de Colombo, Paraná. Tanto assim que o cadáver da vítima somente foi encontrado na manhã do dia 16 de outubro, portanto mais de 3 dias depois do homicídio. Apenas em 17 de outubro é que a cabeça da vítima foi encontrada em local próximo ao anterior mencionado. Terceiro fato, em data e horário não precisado nos autos, mas após o dia 13 de outubro, em Almirante Tamandaré, os denunciados André e Jean, agindo mediante comunhão de vontades, com auxílio ainda de pessoas não identificadas, teriam inovado artificiosamente o estado do veículo automotor Ford Fiesta, placa BAR 2069, utilizado pelos denunciados para transportar o cadáver da vítima Edivaldo, com a intenção de induzir a erro o perito criminal e com vistas a produzir efeito em processo criminal a ser eventualmente iniciado, uma vez que tentaram apagar os vestígios de sangue da vítima no veículo, seja lavando-o pessoalmente com água e produtos de limpeza, seja encaminhando posteriormente o veículo para estabelecimento especializado em lavagem de veículos automotores. Responde, então, nas disposições do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, artigos 211 e artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso de pessoas. Nós vamos dar, então, início agora ao interrogatório da acusada Andréia e, na sequência, ao interrogatório do acusado Jean, tendo em vista a ordem
da denúncia. Pode estar gravando? Ok. Senhora Andréia, bom dia. Bom dia. Andréia, só peço que, se puder aproximar um pouquinho mais a cadeira, para que os jurados consigam lhe ouvir bem, tá? Tá. O seu nome completo, Andréia, por favor. Andréia Carla Kotovski. Qual a sua idade, Andréia? 30 anos. Lembra o nome dos seus advogados? A Andréia Tenório. A senhora teve a oportunidade de conversar com a doutora Andréia e com os outros advogados que estão acompanhando ela antes desse interrogatório? Sim. Seus advogados devem ter orientado a senhora, mas também é meu dever fazê-lo. A senhora não é obrigada a responder nenhuma das perguntas que eu vou lhe fazer. Isso é uma garantia constitucional da não autoincriminação, não fazer prova contra si mesmo. Porém, é a oportunidade que a senhora tem para esclarecer os fatos ou até mesmo para confessá-los. Caso opte pela confissão, isso pode vir a reduzir a sua pena, caso a senhora seja condenada. A senhora conseguiu entender o que eu falei? Entendi, sim. A senhora acompanhou a leitura que eu fiz aqui da acusação que pesa contra a senhora. A senhora confessa a prática de algum desses fatos que a senhora está sendo acusada? Não foi dessa forma que ocorreu. A senhora vai responder as minhas perguntas? Sim. Então, pode contar o que aconteceu, então. Então, durante o relacionamento que eu tive com o Edivaldo, foi super conturbado. Eu passei por várias agressões, várias ameaças, fiz diversos boletins de ocorrência. Ele foi preso 2 vezes pela Lei Maria da Penha, eu sofri muito. Posso te ajudar? Lembra que os jurados precisam entender, e é a primeira vez que eles estão tocando nesse processo, tá bom? Então vou tentar te ajudar a sistematizar as ideias. Quem é o Edivaldo? É a vítima desse processo? Isso. O que ele era na sua vida? Quem era ele para você? Eu tive um relacionamento com ele de 6 meses e depois desse tempo, durante 1 ano e meio, ele ficou me perseguindo, me ameaçando. Tá. Em que tempo que foi esse relacionamento? Que época? Esse fato aqui, segundo a denúncia, 13 de outubro. Qual foi o período que a senhora teve um relacionamento com ele? Foi 1 ano e meio antes da data da morte. Então, vamos contar aqui 2017, início de 2017, ou antes? Eu acho que foi em 2016. Ok. Aí, 6 meses ficaram juntos? Ficamos juntos 6 Qual meses. a condição? Como companheiros, moravam na mesma casa ou como namorados? Não, namorados, mas aos finais de semana a gente ficava na minha casa. Na mesma casa. Isso. Tiveram filhos? Não. Não. Muito bem. Neste relacionamento terminou em 6 meses e durante 1 ano e meio, até essa data aqui, a senhora disse que teve problemas. Sim, foi eu conturbado. fiz diversos boletins de ocorrência por agressões dele. Ele foi preso 2 vezes pela Lei Maria da Penha, foi preso com arma, foi preso invadindo minha casa. E a senhora chegou a comunicar isso ao juízo? Entrou sim. com alguma medida protetiva? Fez boletins de ocorrência? Fiz diversos boletins de ocorrência. Eu fiz o que eu pude para pedir ajuda da justiça. Chegou a receber medidas protetivas de urgência? Eu tinha medida protetiva, mas isso não adiantava nada. Ele descumpriu a medida? Descumpriu diversas vezes. Chegou a ser preso por conta disso? Foi. Certo. Ele me ligava direto fazendo ameaças, falando que se eu chegasse próximo de outro homem, ia matar eu e o outro homem. Ele não deixava me relacionar com ninguém. Se eu saía de casa, ele ia atrás, ele ficava me perseguindo. Eu tinha que sair correndo de onde eu estivesse. E ele ia de atrás. Foi super conturbado. Isso era contínuo durante esse 1 ano e meio? Ou Foi. dava um intervalo? Não. Só quando via a senhora? O único intervalo que ele me deixou em paz é o tempo que ele ficou preso, que foi 41 dias. Entendi. Isso pelo descumprir a medida protetiva, é isso? Isso. Tá bom. A senhora chegou a ter algum tipo de lesão corporal durante esse período todo? Foi agredido fisicamente? Sim, fiz exames de lesão corporal. E ele foi acusado desse processo? Sim. Tá. A senhora, durante esse período do relacionamento, chegou a se aproximar dele, aceitar o retorno do relacionamento, às vezes até por pressão, já que tem essa situação de violência doméstica? Chegou a retomar o relacionamento com ele nesse período de 1 ano e meio que a senhora disse que ele ficava lhe perseguindo? Não, ele já invadiu minha casa, já me violentou sexualmente e eu tive que ficar calada por medo dele,
por medo, porque ele só falava que ia me matar se eu fizesse mais um boletim de ocorrência contra o que ele estava fazendo. E eu sempre tive muito medo dele. Tá, entendi. E aí? Aí ele ameaçava qualquer amigo que eu tivesse, ele não deixava eu conversar, ter amizade com ninguém, que ele já ameaçava matar também. Ele descobriu que eu voltei a conversar com o Jean, que eu já tive relacionamento antes. O Jean é o correio aqui desse processo. Ele começou a ameaçar que ia matar eu e ele. E já invadiu minha casa, ele já tentou me matar enforcada, já. Ele tentava invadir minha casa de tudo quanto é jeito, eu tive que fazer uma proteção, um muro e uma cerca elétrica em volta da casa para ele não invadir mais, mas ele continuava ameaçando, ameaçou que ia quebrar o muro, que não é o muro que ia segurar ele, e que ele ia continuar perturbando minha vida. Foi aí que chegou a noite do dia 13 de outubro de 2018, que eu tinha acabado de voltar da balada, eu estava bem bêbada mesmo, eu só queria acabar com aquela situação, aquele medo que eu sentia dele. Eu liguei para ele, eu chamei o Edivaldo para ir na minha casa, o Jean estava lá comigo, lá em casa. Eu sabia o que poderia acontecer, eu sabia que o Edivaldo podia não sair vivo de lá, que eles iam ter alguma discussão, porque eles quem? O Jean e o Edivaldo. Então, o Jean estava contigo na balada? Estava na balada comigo e depois fomos para minha casa. Voltou para sua casa também. E aí você decidiu chamar o... Só que não foi nada planejado. Eu simplesmente voltei da balada, estava muito alterada, muito bêbada. Só liguei para ele e falei: vem aqui em casa que nós vamos resolver essa situação. Você fica me ligando direto, eu quero saber o que você quer. E daí foi lá em casa, daí eu só sei, daí eu estava no quarto deitada, porque eu estava muito bêbada, eu não vi o que aconteceu. Eu só sei que o Gia conversou com eles, entraram em luta corporal, começaram a brigar. E foi aí que aconteceu o homicídio. Tá. E na hora que eu vi que já tinha acontecido isso, a única coisa que eu pensei foi em tirar o corpo de lá. Aí o Gia colocou no carro e eu dirigi e levamos até Colombo, nessa mata. E depois voltamos para minha casa e a gente limpou tudo. Dentro do seu carro? Isso. E cortaram a cabeça do rapaz? Foi, o Gia decapitou. Foi o Jean que fez isso? Sim. Por quê? Porque ele estava com o mesmo medo que eu estava, porque o Edivaldo estava ameaçando que ia matar ele também, e que de preferência quando eu tivesse com meus 2 filhos dentro da minha casa, que ele estava ameaçando matar nós 4. Era eu, o Jean, nosso filho e o meu outro filho. Mas com esse número de golpes de faca que aparece aqui, ainda precisava cortar a cabeça da pessoa? Eu não cheguei a ver essa parte. Eu estava completamente bêbada no meu quarto. Essa luta corporal foi na cozinha. Eu não cheguei a ver como que foi. Tá. Quando você liga para ele, o que você propõe para ele vir até a sua casa? Isso foi de madrugada, não foi? Foi perto de umas 5 e pouco da madrugada, mais ou menos. O que você propõe para ele sair da casa dele e vir até a sua? Então, porque diariamente ele estava me ligando, todos os dias, eu não atendia, porque eu sabia que ele ia falar as mesmas coisas de sempre, que a hora que me vê com algum homem que ia matar eu e o homem que estivesse comigo, era sempre as mesmas coisas que ele dizia, eu já não estava nem atendendo o telefone mais. E ele continuava ligando, insistindo em que eu atendesse, e daí eu falei para ele, já que você está me ligando tanto, vem aqui para nós conversar então, já que você quer falar alguma coisa comigo. 5 da manhã? Isso. Porque eu estava completamente bêbada. E ele não estranhou, não desconfiou da tua proposta? Porque aqui é uma informação de que você teria chamado ele por causa de um problema no carro. Não foi isso que eu falei. Não. Não. Chamou ele para conversar? Sim. E você avisou que o Jean estava lá? Não. Não. Então ele imaginou que iria conversar com você.
E essas ligações insistentes que ele fazia para você, porque ele queria voltar ao relacionamento contigo? Queria voltar e queria ficar me amedrontando, me obrigar a voltar com ele e ameaçando que ia me matar. Ou seja, quando você liga para ele 5 horas da manhã, chamando ele para ir na sua casa, ele imaginou que você tinha aceitado a proposta dele, é isso? Provavelmente. Provavelmente. Ou seja, ele não sabia da intenção que vocês já tinham em mente. Não. E você e o Jean já tinham a ideia de que esse mal poderia acontecer. Passou pela minha cabeça isso, sim, mas foi naquela hora que eu voltei da balada, eu só pensei em tudo que ele já tinha feito contra mim, todas as pancadas que ele já me deu, todas as vezes que ele me agrediu, que já me deixou roxa dos pés da cabeça diversas vezes, não foram 10, 15, foram mais. Era todo final de semana, ele dava um jeito de invadir minha casa lá e me agredir. Simplesmente é isso. Certo. E aí, depois dessa situação, vocês retornam lá de Colombo e vão fazer a limpeza da área. Da casa e do veículo. Tá. Tem um período desse processo em que a gravação desapareceu. Não aparece a gravação, só aparece a parte que tem você chegando de madrugada com o acusado e já depois some um período da gravação daquela câmera da sua casa. E já aparece no domingo, quando parece que vocês estão indo, inclusive com uma maionese na mão, indo para um churrasco, acho que é isso. Sim, aquela... E você que apagou essa câmera? Não apaguei nada, nenhuma imagem. Essa câmera que pegava a área da minha casa ali, ela fica numa extensão grudada na tomada. Provavelmente eu devia ter tropicado naquela extensão e ela deve ter se desligado, porque estava com mau contato mesmo. Não foi por querer. Por acaso, o período em que aconteceu não foi gravado? Não. Como é que vocês limparam o carro? Com água, sabão? Lá na casa mesmo ou levaram numa lavacar? Na casa. Tá. Existe no processo uma informação de que na noite anterior vocês teriam se encontrado, no início da noite, você e o Jean. Vocês estavam ficando naquela época? A gente estava. Naquele final de semana a gente estava ficando. O Jean, salvo engano, estava saindo de portaria da colônia penal e trabalhava na empresa da sua família, é isso? Tinha recém começado a trabalhar lá. E aí vocês saíram juntos para a balada? E onde vocês foram? Primeiro a gente foi num bar, no Pacotuba, e depois na... Pacotuba? Isso. E depois na balada lá no Gaúcho. Que é onde? É Almirante Tamandaré. Na divisa de Almirante Tamandaré com Itaperuçu. Itaperuçu. E aí voltaram para sua casa que horário, mais ou menos? Era umas 5 horas, 5 e pouquinho. Que foi já no que ele chegou em casa que eu já fiz essa ligação. Porque passou tudo pela minha cabeça. Tudo que eu tinha sofrido na mão. Tem uma pessoa que foi ouvida no processo que trouxe a informação de que teriam visto você e o Jean na balada, nessa balada no Bar do Gaúcho. Sim. E inclusive teriam comentado que você estaria procurando a vítima naquele local. A vítima frequentava esse mesmo bar? Eu não sei, porque fazia muitos meses que eu não ia nesse bar. A senhora chegou a perguntar por ele naquele bar, já que depois voltaram com ele na cabeça? Estava à procura dele lá nessa balada? Antes de entrar, eu cheguei a perguntar por causa da medida protetiva que eu tenho contra ele. Que se ele está no local, eu não posso entrar. Eu cheguei a perguntar se ele estava lá. Como ele não estava, eu fiquei a noite inteira lá, até fechar. Certo. E o Jean também estava embriagado ou ele estava sóbrio? Tinha bebido também, mas eu bebi mais. O Jean tinha bebido. Mas eu bebi mais. Entendi. E o Jean estava de portaria, cumprindo pena. E mesmo assim Sim. estava na balada bebendo. É isso? Sim. E teve um momento nesse processo que você retorna para sua casa para pegar dinheiro. É fato isso? Ou para retocar a maquiagem, alguma coisa assim. Foi entre a hora que eu saí do barzinho Almirante Tamandaré, no Pacotuba, e a hora que eu fui para essa balada no Gaúcho. Entendi. Que eu fui em casa. A senhora chega a ver o acusado entrando na sua casa? O acusado não, a vítima? O Edivaldo entrar na sua casa? A senhora que recebe ele? Eu que abri o portão. A senhora abre o portão para ele entrar.
E aí esse fato, a agressão, ocorre onde exatamente? Na cozinha. Dentro da sua casa? Isso. A senhora que leva ele para dentro de casa? Não, eu abri com o controle lá da sala mesmo. Controle eletrônico, a senhora fala? Isso, abri com o controle, deixei a fresta aberta e fui pro quarto e não vi mais nada ali. E aí o Jean já estava ali na cozinha esperando ele? Ele estava na sala e na hora que o Divaldo entrou na cozinha, o Jean foi na cozinha. Tá. O que o Jean fez, você não sabe? Eles discutiram e começou a luta corporal. Entendi. Agora, quem pegou faca primeiro, da onde que saiu a faca, eu já não vi nada disso. Quanto tempo levou essa discussão? Eu sei que foi uns 5 minutos. Foi uma coisa muito rápida. O Jean chegou a se machucar? Ele ficou machucado. Ficou? Onde? Ficou tudo roxo, o rosto e os braços. Não teve luta? Teve luta corporal. A vítima fazia uma arte marcial? Treinava? Ele treinava, lutava Muay Thai. E mesmo assim o Jean correu o risco de enfrentar ele mano a mano? Sim. Na sala, na casa? Isso. Ou ele estava esperando atrás da porta ele entrar? Na hora que Quem era maior, o Divaldo ou o Jean? Fisicamente? O mesmo tamanho. Mesmo tamanho. Uhum. E por que razão o Jean ia correr o risco de, mano a mano, pessoa do mesmo tamanho, correr o risco de eu matar ou ser morto se ele tinha a vantagem da surpresa? Porque quem estava sendo ameaçado de morte era eu, era o Jean, era o nosso filho Mais uma e razão. o meu outro filho. Mais uma razão. Se já havia ameaça do outro lado, por que eu vou ficar frente a frente com a pessoa que está me ameaçando de me matar? Por que ele não pode me matar? A pergunta é, o Jean chamou ele para o duelo ou o Jean preparou uma casinha, como se chama no jargão policial? Uma tocaia para o Divaldo? Não foi feito tocaia nenhuma, não foi planejado nada. Eu que cheguei bêbada da balada mesmo, eu que fiz essa ligação para ele ir lá. E eles começaram conversando. O que você imaginou que ia acontecer numa conversa às 5 horas da madrugada com o Jean embriagado e a pessoa que ameaçava você e o Jean de morte? O que você imaginou que ia acontecer lá? Eu imaginei que poderia acontecer isso, sim. Aconteceu o que aconteceu? Eu imaginei que poderia acontecer essa morte. Muito bem. E mesmo assim, seguiu em frente. Eu estava completamente bêbada, eu não pensei, eu só pensei em tudo que ele já fez contra mim, só isso que passou pela minha cabeça. Quando tinha sido a última vez que ele tinha lhe ameaçado naquela semana, dia 13 de 10, quanto tempo foi a última vez que você teve contato com ele, além da ligação que você fez para ele? Ele me fazia ligações todos os dias, mas eu não atendia. Um mês antes, ele tinha me perseguido nesse bar no Pacutuba. Eu estava lá, ele não podia ir, porque eu tinha medida protetiva. Ele foi lá, só que lá não pega celular, não tinha como ligar para a polícia nem nada. Nisso eu saí com a minha moto e ele saiu logo atrás de mim. Só que sorte que deu tempo de eu chegar na minha casa antes dele me alcançar e eu trancar a porta. Aí eu fui fazer boletim com 2 testemunhas que estavam nesse bar também. Entendi. Eu fui na delegacia, fiz os boletins. Depois desse fato, a senhora contratou uma pessoa para sua segurança pessoal? Conhecido como Purga? Por uma semana, mais ou menos, ele ficou lá depois da cuidando morte, da casa. Depois da morte do Edvaldo? Por quê? De medo que pudesse fazer alguma coisa comigo. Quem? Familiares do Edvaldo. Alguém ameaçou a senhora? Ameaçar diretamente não, mas um irmão dele já foi preso junto com ele quando ele foi preso com arma, então eu sei que eles podem fazer alguma coisa contra mim. Também tem no processo a informação de que a senhora, inclusive, teria agredido o Edvaldo também durante essas brigas que todos confirmaram que existia essa briga aqui. Era um relacionamento conturbado. Mas numa dessas, as testemunhas afirmam que a senhora teria agredido ele com faca. Não com gravidade, mas que houve uma discussão em que a senhora teria ferido ele com faca. Isso é verdade? Não. Eu jamais teria força para enfrentar um cara que luta Muay Thai. Sendo que é ele que já quebrou meu nariz, é ele que tentou me matar enforcada, é ele que me batia, que me agredia. Eu nunca teria força nenhuma, nem para levantar a mão para ele. Também há informação no processo de que a senhora teria feito contato com outra pessoa antes desse fato para
se defender, vamos dizer assim, da vítima Edivaldo? Teria contratado, oferecido dinheiro para alguém tirar a vida do Edivaldo? Não, isso nunca. Isso também é mentira. Mentira. E por que as pessoas teriam faltado com a verdade, a senhora não sabe? Não sei. Sabe quem é que eu estou falando? Eu acho que eu vi no depoimento, é Diego? Isso. Diego é seu amigo? Não, é primo do Jean. Mas ele frequentava a sua casa? Foi uma vez ou outra só em alguma Ele não foi no churrasco do festinha. domingo, logo depois da morte, na sua casa também? Sim, foi na casa dos meus pais que teve um aniversário. Sim, ok. Dentro do seu ambiente familiar. É essa a ideia. Sim, mas foi nada combinado, porque eu estava indo com o meu carro na casa dos avós paternos do meu outro filho. Eu estava indo buscar o meu filho lá para levar no aniversário. E esse Diego tinha saído do Lavacar que ele trabalha e estava chovendo. Eu ia dar carona para ele, mas como eu estava Depois de lá, todo esse fato, a senhora chegou a esconder, ocultar o seu veículo? Não. Esse Purga foi ouvido no processo e afirmou que esse veículo foi deixado no SIC, numa via pública, inclusive sem a decoração cor-de-rosa que a senhora tinha feito nele. Isso aconteceu? O carro não fui eu que ocultei, que tentei esconder. Eu falei para o Jean guardar o carro em algum lugar. Então, a senhora pediu para o Jean fazer, para esconder o carro. Sim. E a senhora pediu para tirar a plotagem cor-de-rosa dele também? Sim. Também. Onde está esse carro hoje? Eu acho que está na minha casa. Esse carro era seu? É meu. A lavagem desse carro aconteceu que dia exatamente? No mesmo dia do fato? No mesmo dia, na mesma hora. Lavou ali no terreno de casa mesmo? Saiu o cheiro ou ficou com cheiro de sangue? Eu acho que saiu. Tá bom. A senhora tem mais alguma coisa a alegar em sua defesa? Não. Se arrepende? Ou faria de novo? Me arrependo, sim. Com certeza. Se a senhora se arrepende, o que a senhora faria diferente hoje? Olha, eu teria saído da minha casa. Eu teria ido morar em algum outro lugar onde ele nunca me encontrasse. Onde o Edivaldo nunca pudesse me encontrar. Mas eu teria que largar minha casa, largar meu emprego. Ia ter que viver fugindo. Mas era isso que eu podia ter feito, mas... Tá bom. Mas essa era a única saída. Eu fugi da minha vida, da minha própria casa. Fugi do meu emprego só para conseguir fugir dele. Fugir das ameaças dele. Andréia, você falou que tinha quantos anos mesmo hoje? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Hoje, seu estado civil, qual é? Solteira. Solteira? Aham. A senhora tem filhos? Tenho 2. Qual a idade deles? Um tem 7 e o outro tem 5. Sua profissão ou atividade profissional? Sou empresária. Empresária. Em que ramo? Da agricultura. Tenho uma empresa de mudas de hortaliça e plantas, tudo para jardim. Seu endereço? Rua Isidoro Goinski, 174. A senhora trabalha e mora nesse mesmo local? Isso, no mesmo local. É o terreno da família, né? Isso. Os filhos estão sob os cuidados de quem? Um está com os avós paternos e o outro está com o meu pai, minha mãe e a minha irmã. Qual que é a sua renda mensal trabalhando como empresário nessa área? Olha, não tem uma renda fixa certa, porque empresa, loja, assim, varia. Um mês você tem um lucro, outro mês você não tem, mas varia média, entre 2 e 5 mil. Seu grau de escolaridade? O superior incompleto. Que curso? Administração. A senhora tem algum vício? Não. Droga, cigarro, bebida, jogos? Só bebida de vez em quando, só. A senhora tem outras passagens pela polícia, pela justiça? Não. Não? Neste mesmo processo não derivou uma outra situação de corrupção, que inclusive já houve julgamento? Já houve, sim. Eu peguei 2 anos de condenação. A senhora recorreu desse processo? Sim, era 4 anos, foi recorrido, baixou para 2. Ok. Ministério Público, tem perguntas? Alô?
Sim. Bom dia, André. Bom dia. Então, pelo que eu entendi, você está dizendo que não desferiu nenhum dos golpes contra o Edivaldo? Não Pois, entendi. a senhora está dizendo que não desferiu nenhum dos golpes contra o Edivaldo? Não, eu não deferi Foi nenhum só o Jean? golpe. Sim. Eu não cheguei nem a ver os golpes. Tá bom, sem mais perguntas. Assistência. Bom dia, Andréia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tem duas testemunhas que afirmam que a senhora pagou, quis pagar o primo do Jean para matar o Edivaldo, antes desses fatos. Isso nunca ocorreu? Não, nunca ocorreu isso. Eu não Você sei, sabe que motivo que essas duas pessoas teriam para mentir que você teria feito isso? não faço a mínima ideia. Quando você foi ouvida em juízo, você disse que o Jean estaria te ameaçando. Que ameaçou inclusive você para ligar para o Edivaldo. Isso, ele não te ameaçou? Não, no dia eu estava completamente bêbada, fui eu mesma que resolvi ligar na hora. Essa ameaça da parte do Jean não teve, não. Não teve, tá. Quando o Jean e o Edivaldo estariam se desentendendo ali na sua casa, você não ouviu nenhum pedido de socorro por parte do Edivaldo? Não, não ouvi. Foi tudo muito rápido, em torno... Durou A senhora sabe quantas facadas foram? Não sei quantas facadas foram, só sei que foi super rápido, tudo acabou em 5 minutos, no máximo. E é só isso que eu sei. Não teve grito nenhum. Ele não gritou. Não. Ele levou 42 facadas e não pediu socorro. Eu não sei quantas facadas foram, mas só sei que ninguém gritou. Estou satisfeito, excelente. A defesa do acusado Jean começa falando e encerra pela defesa da Andréia. Nesse processo que a senhora menciona a situação que a senhora teve em relação ao Edivaldo, aqui vítima, teve um outro processo qual você seria a vítima e ele seria o acusado junto com o irmão. A senhora sabe o resultado desse processo? Se houve condenação? Eu só sei que tinha sido preso o Edivaldo e o irmão dele, mas eu não sei o resultado disso daí, o que deu. E a senhora tem um filho com o Jean apenas? Sim. O outro filho, quem seria o pai? É um ex meu. É outro relacionamento da senhora, né? Isso. Andréia, tente se dirigir para o microfone para a gente não perder a sua gravação, tá? Quando a senhora menciona que um dos filhos estaria com avós paternos, nós estamos falando do filho do Jean? Não? O filho do Jean estaria com seus pais mesmo? Isso, na casa dos meus pais, com meu pai, com minha mãe, com a minha irmã. Tá bem cuidado. Eu volto à situação, a senhora sabe me dizer se houve condenação nesse processo? Que estaria envolvido o Edivaldo e o irmão? E a senhora seria como vítima? A senhora sabe me dizer se houve condenação nesse processo? Eu não sei, eu só fiquei sabendo que eles iam ter que fazer algum curso, algum serviço comunitário, alguma coisa assim. Agora... A senhora sabia que o Jean estava de portaria naquele final de semana? Sim, eu sabia. O relacionamento de vocês tinha se dado anterior ao relacionamento com o Edivaldo? Sim, eu tive um relacionamento com o Jean há 7 anos atrás e a gente estava voltando. E vocês nunca tinham perdido o contato por terem um filho juntos? A gente ficou um tempo sem se falar, mas depois voltamos a conversar. O Jean é um bom pai? Sim. Sempre foi uma boa pessoa, calma, tranquila? Sim. Nesse dia fatídico, o Jean foi que pediu a senhora para ligar para Edivaldo? Ou foi da onde que veio essa motivação de ligar para ele? Fui eu mesma. Eu que cheguei completamente bêbada da balada nesse dia. Eu mesma que peguei e liguei. Ninguém pediu para me ligar. A senhora
afirmou dizendo que houve, além de agressão física por parte da vítima Edivaldo, também houve violência sexual, como a senhora foi agredida fisicamente. A senhora relatou tudo isso através do boletim de ocorrência? Em boletins de ocorrência, das vezes que o Edivaldo invadia minha casa, eu não relatei violência sexual, porque eu tive muita vergonha e muito medo também de que o Edivaldo ficasse mais violento ainda. O Jean sabia que você tinha sofrido essa violência sexual? Sim, sabia. Qual é a idade com esse filho, com o do Jean? Você falou que tinha um 7 e um 5. Com o Jean, qual que é o filho que você tem? De 7? É, o de 7 anos. E depois da prisão de vocês, você e o Jean não voltaram a conversar mais? Não. A senhora tem a intenção de voltar com o Jean? Só o tempo vai dizer isso. Sem mais perguntas, senhores. Defesa da ré Andréa. Sim, excelência. Obrigado. Você o microfone aqui, ó, doutor. Posso pegar o senhor? Obrigado. Andréa, bom dia. Eduardo Miléo. Fui chamado aqui honrosamente pela minha companheira Andréa Tenório para poder lhe defender nessa manhã. Não lhe conhecia, lhe conheci hoje e disse à senhora, lembrando uma passagem bíblica, que a verdade os libertará. E corajosamente, a senhora vem e confessa uma situação muito complexa. Dr. Marco, que é um juiz extremamente competente, conhecedor de tudo aquilo que ele toca, de tudo aquilo que ele faz, já lhe fez algumas perguntas, mas eu gostaria de deixar um pouco mais esclarecido para o cidadão jurado o que era a sua vida, o que foi a sua vida até chegarmos no dia 13 de outubro de 2018. Naquela madrugada manhã daquele dia 13, que é o motivo hoje que a senhora está sentada nesse banco dos réus. A senhora disse ter 30 anos de idade. A senhora mora no mesmo local da sua empresa. Essa empresa fica onde? Almirante Tamandaré, na rua Isidoro Goinski, número 174, no Pacotuba. Certo. Eu gostaria de mostrar ao cidadão jurado, para que a senhora pudesse nos esclarecer, movimento 393.13. Ponto 13. Dos autos exportados, folha 976. Eu posso tirar esse microfone daqui? Estou meio que me sentindo um Roberto Carlos sem talento aqui. Só puxar. Sim. Esse mesmo. Sai da frente. Andréa, o que o cidadão jurado vê ali? Pode ampliar um pouquinho, por favor? Ali é a minha empresa, que eu sou sócia com meu irmão. Como é que é o nome dessa empresa? É Plante Mudas e Comércio Limitada. Desde quando existe essa empresa? Desde os meus 17 anos que eu fui emancipada para assinar como sócia, então Certo. faz 13 anos. Há 13 anos. Já era uma empresa familiar? Sim, antes Quem disso, tocava essa empresa antes da senhora ser emancipada? meu pai. Seu pai. Há quanto tempo seu pai já tinha essa empresa? Nesse local a gente construiu foi há 13 anos atrás, mas antes disso meu pai já tinha empresa em outro local há mais de 20 anos já. Há mais de 20 anos. Isso. Então aqui é a entrada da empresa. Este aqui é o galpão da empresa. Esse terreno é da família? Sim, da família. Correto. Podemos passar a próxima foto? Este é o mesmo galpão que nós víamos de frente. O cidadão jurado consegue enxergar as imagens de onde estão?
Esse é o mesmo galpão que nós vemos da empresa, lateralizado. Isto? Aham, é a parte lateral. Antes nós íamos à frente ali do galpão. Isso. Aonde está localizada a tua casa? Opa. Para a direita, ali nos fundos da empresa, só que subindo a rua. Tá. Galpão. Dá para ver ali. Existe uma rua que leva à sua casa. Isso, aquela ali é minha Podemos casa. baixar? Ainda o lateral da empresa, baixamos mais um pouco. Esta é a rua que leva à sua casa. Isso. E este é o galpão da empresa. Isso. Segundo a senhora está nos confessando, os fatos aconteceram nesta residência. Isso. Isto? Aham. Residência própria aqui? Sim, minha casa. A senhora, ao dizer ao doutor Marco que se tivesse outra alternativa, teria que abandonar tudo que construiu Tudo. nesses 13 anos e mais aquilo que era a história já da sua família. Sim, com certeza. Ir embora. Outra dúvida que nós temos, movimento, por favor, movimento da imagem da saída da casa, é 173.10. Por favor, o senhor pode colocar? É 173.10, né? Da nossa certidão. Isso, é um vídeo. Pode parar, por favor. Amplia para mim o vídeo, por favor. O que nós vemos aqui, Andréia, é a entrada da sua empresa? Isso. Esta câmera está de frente para aquele galpão que nós havíamos visto ali naquela outra foto. Sim. 6h29 da manhã. Voltamos um vídeo antes, o 173.9. Opa, esse é o mesmo. Quatro e 45 da manhã, nós temos a mesma câmera dando a entrada da empresa. É o momento que a senhora entra e vai para a sua casa. É o momento que eu retornei da balada. Certo. Esse é o momento que a senhora retorna da balada. E só sai de lá às 6h29. Nós temos uma certidão nos autos, Andréia, que não demonstra em absoluto como teria entrado a pessoa de Edivaldo, perdão. A pessoa de Edivaldo. Nós não temos aqui nenhuma informação desta câmera, que era a única entrada para a sua empresa, como Edivaldo teria entrado, isso nunca foi questionado. Como é que ele chegou na sua casa aquele dia? Ele entra ele pula uma cerca da lateral do terreno e passa pelo meio de uma plantação de pinos e eucalipto. Certo. Segundo nós temos nos autos, às 5h17 da manhã, a senhora faz a primeira ligação ao Edivaldo. E essa ligação dura em torno de 3 minutos. Qual é o conteúdo desta conversa? Eu, completamente bêbada, só pensei em chamar o Edivaldo para ir lá em casa, porque não parava de passar pela minha cabeça tudo que ele tinha feito comigo já. A senhora queria acabar com aquilo. Eu chamei ele para a gente conversar lá em casa. Veja, André. Qual era a sua intenção? A intenção era pedir para ele me deixar em paz, parar de fazer as ligações, parar de ameaçar meus amigos, parar de ameaçar quem se aproxima de mim. Eu queria pedir isso para ele. A senhora já tinha um relacionamento bélico com ele?
correto? A senhora tinha um relacionamento que você já tinha sido agredida várias vezes. Nós temos os boletins de ocorrência, nós temos ação penal, nós temos uma condenação dele por essas agressões e violências. A senhora naquela noite, passa a noite com o Jean, que é pai do seu filho, do seu primeiro filho. Sim. A senhora chama o Edivaldo às 5h17 da manhã para sua casa, está ao lado do Jean, que é um homem condenado por roubo, tem uma ficha criminal. A senhora sabia que ia dar nisso? Eu imaginava que poderia acontecer isso. Porque a senhora não estava numa reunião diplomática. Já eram homens agressivos, Sim. já eram homens condenados. Não tenha medo de dizer ao senhor, ao cidadão jurado, o que aconteceu. Não tenha medo de dizer. Eu já imaginava que iria acontecer isso. Ia dar nisso. Voltamos, já chegamos no dia 13. Quando a senhora começou o namoro com Edivaldo? Foi na metade do ano de 2016. Na metade do ano de 2016. Aonde a senhora o conheceu? Conheci na minha casa. Na sua casa. Em que evento? Num aniversário meu, que amigos meus levaram ele lá. Eu conheci lá. Conheceu lá? Já começaram a namorar? Começaram a frequentar? Como viveram esse primeiro momento de relacionamento? Oi? Como é que foi esse primeiro momento de relacionamento? Então, desde o 3º mês de namoro, eu já estava tentando terminar com ele, porque eu já vi que ele era muito possessivo, muito ciumento, muito agressivo. Mas foi no 6º mês de namoro, que foi quando ele me bateu, que chegou a quebrar o meu nariz, que eu vi que eu tinha que me afastar dele de vez. Daí comecei a trancar a casa, comecei a... Calma. Como começaram as agressões, aquilo que nós chamamos hoje de relacionamento abusivo? Como que aconteceu esse relacionamento? Primeiro momento, onde Edivaldo largou as flores, ele veio com pancadas. Como é que foi? Quando ele começou a reclamar de eu mandar mensagem de bom dia para amiga minha, me proibiu de ter amigas, me proibiu de conversar com as amizades que eu tinha. Ele começou a te isolar. Isso. Nos finais de semana, ele... Deixa eu tomar um gole d'água. Desculpa. Nos finais de semana, ele já chegava bêbado na minha casa, já perguntando cadê o outro homem, sendo que não tinha homem nenhum. Ele já chegava super alterado, já chegava me batendo já. Foi aí que eu tive que passar alguns dias na casa do meu pai e da minha mãe. Onde mora seu pai e sua mãe? Tive que sair alguns dias da minha casa, mas eu gosto muito da minha casa. Eu acho errado eu ter que sair da minha casa por causa dele. E eu voltei para minha casa e ele continuou invadindo minha casa nos finais de semana. Ia lá só para me agredir, para me violentar sexualmente e me xingar de tudo quanto é coisa. Já roubou meu celular algumas vezes, já também, porque ele... Para mim não ligar para a polícia na hora, para mim não ter como me comunicar com ninguém. Já me trancou dentro da minha própria casa, já fez muita coisa contra mim. 393.26. A senhora, no primeiro momento, como é muito comum nesses casos, recebe essas agressões, chega a registrar essa agressão ou não? No começo eu tive muito medo. Medo do quê? Medo de piorar a violência dele. E daí chegou uma hora que eu falei, não, eu tenho que fazer boletim de ocorrência. Mas ele foi ficando cada vez mais violento depois do primeiro boletim. Qual foi o primeiro boletim que a senhora registrou contra ele? Olha, foram tantos que eu não tenho como eu me lembrar qual foi o primeiro, porque eu sei que foram muitos. Folha 8, aqui ó, página 8, aqui ó.
Teve diversas vezes que eu chegava na delegacia para fazer boletim, e daí falavam para mim que não iam fazer mais, porque como já foi feito o boletim, era só esperar o flagrante, que a polícia só ia me atender quando tivesse um flagrante a ser feito. Boletim de ocorrência 2017-820554. O dia é 17 de julho de 2017. Podemos subir um pouquinho? Não, perdão, baixar um pouquinho lá para cima do nosso boletim. Está aqui. 17 de julho de 2017, ameaça, dano, lesão corporal, porte de arma de fogo e roubo. Vamos abaixar aqui para os envolvidos. Roberto Carlos Dias, que é irmão do Edivaldo, também ouvido nesses autos, o Roberto Carlos Dias, e o Edivaldo, os autores, e a vítima, Andréia Carla Kotovski, a senhora. Explica ao cidadão jurado por que a senhora bateu as portas dos órgãos públicos nesse dia 17. O que aconteceu? A senhora estava onde? Eu estava na minha casa com Sim. 2 amigos, simplesmente assistindo um filme. Nós estávamos tomando uma cerveja, mas nós estávamos na minha casa. E de repente o Edivaldo chegou arrebentando a porta, deu um chute na porta que arrebentou a fechadura e já chegou batendo em nós 3, em mim e nos meus 2 amigos que eram magros. E... Só um detalhe, ele arrebentou a fechadura porque no primeiro momento ele disse que ele pulou, no outro ele disse que ele bateu a porta e te chamou. Teve diversas Ele arrebentou, vezes. ele dá duas versões. Nesse dia ele arrebentou a fechadura com um chute. Correto. Aí agrediu nós 3. Eu liguei o carro para tentar fugir, e ele entrou no carro, conseguiu me enforcar e pegar a chave do carro. Daí, nisso eu entrei para dentro da casa, enquanto ele estava batendo, meus 2 amigos. Eu entrei para dentro da casa, peguei a chave reserva do carro, e entrei no carro e saí. Nisso, no portão da empresa lá embaixo, ele tinha deixado o carro dele lá. Aí, no que eu saí pelo portão com o meu carro, ele já entrou, já parou de bater nos 2 amigos meus lá e entrou no carro dele para ir atrás de mim. Nisso já bateu no meu carro e foi batendo, e eu só fui querendo chegar logo na delegacia. Na hora que eu cheguei na delegacia, tinha policiais ali fora que viram que o carro do Edivaldo passou voando, assim. No que eu estacionei na delegacia, passou o carro do Edivaldo voando, assim, que ele estava tentando bater de novo no meu carro. Aí eu pedi ajuda para os policiais, falei que contei que ele estava me perseguindo já fazia tempo já, que ele tinha invadido a minha casa, que bateu no meu carro e estava me perseguindo. Pode falar. Aí eu pedi ajuda para o policial, falei que eu precisava pelo menos que eles fossem junto comigo até a minha casa, para mim só pegar uma troca de roupa para eu poder ir para casa do meu pai e da minha mãe. Só que eu estava com medo de ir sozinha, porque o Edivaldo podia estar lá no portão me esperando. Foi o que aconteceu. Eu fui no meu carro e foi a viatura atrás. Cheguei na minha casa, peguei minha troca de roupa, entrei no carro. No que nós chegamos ali embaixo no portão da empresa, estava ali o carro do Edivaldo. Nisso deram geral no Edivaldo ali. Só que ele não devolveu a chave do meu carro que ele tinha pego. Eu estava usando a chave reserva do meu carro. Aí no dia seguinte eu voltei na delegacia. Daí nessa hora eu fui para casa do meu pai e da minha mãe. No dia seguinte eu voltei na delegacia e falei que eu precisava de ajuda para recuperar a chave do meu carro que o Edivaldo roubou naquela noite anterior. E os policiais foram comigo na casa dele pedir a chave. E ele falou que não ia entregar a chave e estava armado lá ainda, e foi encontrada a arma lá, por isso que ele foi preso daí, nesse dia. Os episódios se repetem, as coisas acontecem, a senhora cada vez mais sufocada dentro desta realidade, até que chega movimento 11.12. Esse documento, por favor. Eu tenho como 11.12. Aí.
Nessa primeira situação, ele foi preso em flagrante. Foi dada medidas protetivas, medidas que o juízo diz a ele, olha, nós estamos dando algumas medidas para segurar a Andréia, e isso ele é intimado. A senhora lembra que medidas eram essas? Medida protetiva era que ele não podia se aproximar, não lembro se era 200 ou 300 metros da minha casa e de onde eu estivesse. Correto. Então ele tinha uma ordem judicial para não se aproximar. Ele chegou a romper essa medida protetiva? Sim, porque continuou tentando invadir minha casa. E numa dessas vezes ele chegou a ser preso por romper essa medida? Sim, foi quando ele estava no meio da minha plantação de pinos ali, deitado no chão, esperando eu chegar de noite um dia. Ele estava esperando ali eu chegar para fazer alguma coisa comigo ou para me matar, alguma coisa ele queria fazer, porque ameaça ele estava fazendo. Então aquela noite alguma coisa ele ia fazer. Aí nesse dia eu cheguei em casa, eu já escutei um latido diferente do meu cachorro, de que ele queria me avisar de alguma coisa. Eu já imaginei que o Edivaldo estaria ali por perto. Daí eu já saí, dei a ré no carro, dei a volta em volta do meu terreno. E na rua lateral da minha casa, do lado da plantação de pinos e eucalipto, estava o carro do Edivaldo ali. Ele costumava parar o carro ali e descer de a pé no meio da plantação de pinos, no meio de todos os bichos lá, ele passava no meio daquilo. Daí no que eu vi o carro dele lá, eu fui na delegacia. Contei para os policiais que eu tinha medida protetiva, que eu tinha certeza que o Edivaldo estava na minha casa, porque eu fui entrar dentro de casa, o meu cachorro latiu desesperadamente, eu dei a volta em volta do terreno e vi o carro dele lá no meu terreno, e que eu tinha certeza que ele tinha pulado de novo a cerca e estava lá no meu terreno. Aí os policiais foram comigo na minha casa lá. Primeiro a gente foi na rua de trás, os policiais tiraram foto, viram que estava lá o carro dele no meu terreno mesmo, ele estava descumprindo a medida protetiva. E os policiais falaram, então vamos entrar pela frente lá para pegar ele no flagrante, então. E nisso foi que a gente entrou pela frente, o cachorro continuou latindo desesperadamente. Os policiais falaram para me procurar na minha casa, o Edivaldo lá dentro, que eles iam ficar ali fora vendo se ele ia sair por alguma janela, por alguma coisa. Correto. Procurei lá dentro, olhei debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, ele não estava lá. E falei, com certeza ele está em volta da casa, está no meio da plantação, com certeza. Daí a gente foi procurar em volta da casa, assim, já atrás do primeiro pé de pinos ali, estava o Edivaldo deitado ali no chão, dormindo de bêbado, mas ele estava bêbado e estava dormindo e estava ali no meu terreno e estava esperando eu chegar para fazer alguma coisa comigo. Nessa hora ele foi preso em flagrante. Correto. Movimento 11.12 na tela, por favor. Podemos só pegar o cabeçalho? Andréia, este é um requerimento padrão, à época se utilizava, aqui da 2ª Vara Criminal. A senhora veio aqui, bateu as portas do judiciário pela enésima vez. Vamos... ...24 de agosto de 2018. Lembrando ao cidadão jurado que os fatos que julgamos aqui, 13 de outubro de 2018. 50 dias exatamente antes dos fatos, a senhora vem ao judiciário pedir socorro. Novamente a senhora pede ao judiciário que se prorrogue e se intensifique as medidas protetivas. O que levou a senhora a vir aqui ao judiciário pedir esse socorro? O que aconteceu nesse período, 50 dias antes dos fatos? Porque ele já tinha saído da prisão e ele continuou fazendo as ameaças, continuou me botando medo, me amedrontando muito, e eu tentei pedir ajuda. É o que eu sempre tentei fazer, pedir ajuda. 11.13, por favor. Porque eu vi que ele estava ficando cada vez mais agressivo. A senhora imaginava que destino que a senhora teria? Não. O que eu sabia é que ele ia me matar, e ele estava ameaçando. Seu destino seria a morte. Eu e meus filhos, isso. Delegacia de Polícia de Almirante Tamandaré, termo de declaração de mulher vítima de violência doméstica e ou familiar. 15 horas 29 minutos do dia 18 de setembro de 2018. 25 dias antes dos fatos. O que aconteceu que a senhora veio? Pode subir um pouquinho. Andréia, Carla. Sobe mais um pouquinho.
vem à delegacia, pode subir o termo, e novamente bate as portas das autoridades pedindo socorro. O que houve dessa vez? Foi o dia que eu estava num barzinho próximo à minha casa, e ele chegou com a moto lá. Nisso, como lá não pegava celular nesse barzinho para me chamar a polícia, não tinha como pedir ajuda para ninguém, eu subi na minha moto, saí, e no que ele viu que eu saí, ele já subiu na moto que ele tinha emprestado e foi atrás de mim. Nisso eu acelerei, o que eu estava pedindo a Deus é para me chegar em casa logo e trancar a porta, trancar o portão, que além do portão ser de portão eletrônico, ainda botei cadeado para ele não conseguir arrebentar nesse dia, que eu fiquei morrendo de medo dele, porque ele saiu bem violento atrás de mim quando me viu no bar. Só deu tempo de eu subir na moto e fugir. E nesse dia eu fui com 2 testemunhas que estavam no barzinho lá também. Fui com 2 testemunhas na delegacia. 12 de outubro de 2018. O dia anterior àqueles fatos havidos, segundo a senhora, dentro da sua residência. A senhora está com o Jean? Sim. A senhora tem um filho com o Jean. Como é o nome do seu filho? Alexandre. Alexandre. Que idade tinha o Alexandre nessa época? 5 anos. Tá. O Jean, além de ser pai de um filho da senhora, ele trabalhava também na sua empresa? Sim. Quando que a senhora voltou a ter esse relacionamento mais próximo com o Jean? Porque a senhora separa do Jean, tem um outro relacionamento, tem um relacionamento com o Edivaldo. Quando que a senhora volta a conversar com o Jean? Foi depois que começou as ameaças do Edivaldo, que ele começou a me matar e eu precisava desabafar com alguém e comecei a conversar com o Jean. A senhora, apesar de ter sido separada do Jean, estar separada dele, a senhora tinha um bom relacionamento com ele? Sim. A senhora nutria um bom relacionamento com ele? Ele acompanhava seu filho, pegava seu filho, vocês tinham esse relacionamento de Sim, cívico entre pessoas separadas? Uma amizade a gente tinha. Tinha uma amizade. Quanto tempo antes do dia 12 de outubro? 13 é a madrugada que aconteceu, eu quero saber dia 12, já vamos entrar nessa madrugada. Quanto tempo antes a senhora voltou a falar com o Jean, se é que a senhora lembra? Quanto tempo antes que eu voltei a conversar? Isso, com o Jean? antes do fato. Um ano e pouco, mais ou menos. Um ano e pouco. Uhum. E a senhora já vinha contando para o Jean, já vinha vivenciando para o Jean todas essas situações. Sim. E o que o Jean dizia para a senhora? Que não tinha o que fizesse. Que era para me continuar pedindo ajuda para a polícia. E a senhora vinha conversando com o Jean, vinha falando com o Jean. Uhum. Naquele dia 12, que horas a senhora encontrou o Jean? Foi na sexta-feira. Será sexta para sábado? Foi no final do dia. Foi final tarde, do dia? Final da tarde. Até que horas a senhora trabalhava? O Jean estava trabalhando naquele dia lá ou estava de portaria? Qual que era a condição do Jean naquele período? Sim, ele trabalhou o dia inteiro também, até final da tarde, até às 6 horas, e depois que a gente foi para minha casa. Foram para sua casa. Qual era o assunto? Só nosso filho, que ele queria aproveitar os momentos finais de semana com o nosso filho, porque a gente matar a saudade que ele estava. Até aí tudo normal. Isso. Que horas vocês entraram no assunto Edivaldo? Quando começaram a conversar sobre o assunto Edivaldo naquele dia 12 para o dia 13? Foi depois que a gente voltou da balada, a hora que eu estava completamente bêbada, que veio tudo na minha mente, e eu começamos a conversar, comecei a falar tudo que eu já tinha passado. Foi a hora que eu estava bêbada que voltou tudo na minha cabeça. Voltou tudo na sua cabeça. Isso antes da senhora chegar em casa ou na sua casa vocês começaram a conversar? Você chega em casa às 4h49, segundo a câmera. Isso. E a primeira ligação é às 5h17. Isso. 28 minutos. Uhum. Quando que a senhora falou do Jean? Porque tem gente que fala, o doutor Marcos citou para a senhora, que já tinha se comentado na própria balada que o Jean tinha dito, se eu pegar o Edivaldo, o troço vai ficar feio.
Não, a gente não tinha conversado nada sobre isso, não. E a senhora começa a desabafar, então quando chega Foi em casa, depois que eu fala cheguei em tudo, casa. aquilo vem de uma forma... A senhora tem ideia de ligar pro Jean? Pro Edivaldo? Eu. A senhora tem ideia de ligar pro Edivaldo? Eu fiz isso. A senhora chama ele até lá. Como eu perguntei anteriormente, ele vai como? Porque nós não temos filmagem. A senhora poderia até negar os fatos. Dizer, eu estava em casa, não tem ninguém entrando, mas a senhora está dizendo que está confessando os fatos. Como ele chega até lá? Desculpa interromper, mas Perdão. sua retórica é maravilhosa. Mas não deixa a resposta para ela sim ou Tá, não. perdão, Deixa ela excelência, falar. perdão. Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência tem razão. Como é que ele chega na sua casa? Pelos fundos do terreno, ele pula a cerca. Mas ele vai até lá de carro, a pé, de bicicleta? Foi de a pé. Foi de a pé quando decidiu o carro dele estava estragado. Aham. Foi de a pé, porque ele mora pertinho também, dá uns 600 metros da minha casa. Foi de a pé, pula a cerca e atravessa de a pé no meio da plantação de pinos e eucalipto. Segundo o pai dele, ele teria dito antes de sair de casa que estava indo empurrar um carro. A senhora falou que seu carro estava quebrado? Não. Empurrar o carro de dentro da própria casa? Não, em momento algum. Eu Chamou chamei ele ele para conversar mesmo. Tem uma outra ligação nos autos que é às 5h44, que daí o Edivaldo liga para a senhora, uma ligação curta. A senhora chega a falar com ele naquele momento, vê essa ligação? Não, essa ligação eu não atendi. Ele ligou, que era para avisar que já estava no portão e eu abri o portão nessa hora, não atendi a ligação. Certo, então mais ou menos o horário que ele chega na sua casa. Foi esse horário, exatamente. Mais 5h44. A senhora não atendeu, mas abriu o portão. Isso, E daí o fato se deu como a senhora comentou com o Dr. Marco. isso. Tá certo, Dr. Abner. Tenho pergunta, mas se quiser fazer, doutor, pode fazer. Pois não. O senhor pode fazer a gentileza de retornar para aquele documento que tinha no Dr. Miléo exibiu para ela agora há pouco? Nós temos aqui, a senhora reconhece, obrigado. A senhora reconhece a sua letra, a senhora reconhece a sua assinatura, a senhora reconhece todos os termos que constam aqui dentro dessa diligência, correto? Sim, isso mesmo. Certo. A senhora fez o preenchimento desse requerimento aqui mesmo no fórum? Sim, fiz até meio tremendo, morrendo de medo. Certo. Eles disseram para a senhora quais seriam as diligências seguintes, o que o fórum, o que a polícia, o que as autoridades fariam para lhe proteger depois desse requerimento? Falaram que ia ser analisado essa prorrogação da medida protetiva, se ia ser aceita ou não. Tá certo. Isso, como nós vimos, foi mais ou menos 50 dias antes dos fatos. Chegamos na data dos fatos, a senhora explicou tanto para o juiz, como explicou para o Dr. Miléo. Fez a ligação naquele momento. Foi perguntado 2 vezes, e eu quero perguntar para a senhora a terceira. Lembrando a última oportunidade que a senhora tem de esclarecer todas essas nuances e todas essas particularidades de tudo aquilo que aconteceu. O que é que foi dito? A senhora já nos mencionou, ficou extremamente claro a situação de violência doméstica, reiterada, o fato da senhora ser ameaçada, o fato da senhora ser violentada, da senhora temer pela sua vida, tudo isso nós compreendemos perfeitamente. O que ainda não ficou claro para nós foi o que foi que a senhora disse para convencê-lo a sair de casa naquele horário, naquele contexto. A senhora consegue explicar isso para nós? Sim. Como que foi? Falei para ele que como ele já estava me ligando diversas vezes, por diversos dias, que se ele quisesse eu estava disposta a conversar naquele momento. Queria saber o que ele tem a dizer e chamei ele para a gente conversar. Para conversar. Isso. A senhora disse para conversar. Eu simplesmente retornei as ligações que ele já tinha feito há vários dias. Certo. Durante vários dias. A ideia daquilo que foi dito era da senhora? Sim. Foi da senhora? Sim. Não foi o Jean que lhe Não. pediu para dizer alguma coisa? Não. Não. Isso não aconteceu. Não. Não aconteceu, perdão, porque foi perguntado, inclusive, pela assistente de acusação, que a senhora tinha dito em um outro momento de que a senhora teria sido ameaçada pelo Jean. Essa situação não ocorreu. Não.
Foi a senhora que se dispôs para ligar, para chamá-lo dentro daquele contexto, para que ele fosse para sua casa? Sim. A senhora contou para o Edivaldo que o Jean estava lá? Não. Não falou? Não. Tá certo. Não tenho mais perguntas, eu vou passar a palavra para a doutora Andréia. Obrigada, bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia. Andréia, seu interrogatório é seu meio de defesa, tá? Então é aqui que a senhora tem que falar tudo, até mesmo porque o Dr. Marcos, ao final, se condenada for, ele vai aplicar uma pena para a senhora. Mas os juízes do fato da senhora estão sentados aqui, que são os 7 jurados. Então foi bem explorado, o Dr. Marcos perguntou, o Dr. Miléo, o Dr. Abner. Mas eu me sinto como sua advogada no início e lhe perguntar, antes do Edivaldo entrar na vida da senhora morava a senhora e quem mais na sua casa? Eu e meus 2 filhos. Qual a idade dos filhos da senhora, à época que a senhora começou a namorar o Edivaldo? Um 4 anos e outro 5. Quando o Edivaldo começou a agredir a senhora, uma dessas crianças relatou essa agressão para o seu pai? Sim, foi aí que, para proteger meus filhos, eu tive que... Tá, eu quero que a senhora diga qual filho que relatou essa agressão. O Alexandre. O Alexandre é filho do Jean? Isso. Depois que ele relata essa agressão para o seu pai, o seu pai pede para que a senhora tire essas crianças da casa? Sim. Neste período, dona Andréia, o Edivaldo era funcionário da empresa? Ele tinha sido mandado embora já, ele trabalhou por pouco tempo lá. Quanto tempo ele trabalhou? Por 6 meses, que foi exatamente os 6 meses que durou o nosso relacionamento. Quando a senhora, o motivo dele ser mandado embora, qual foi a razão que sua família mandou o Edivaldo embora? Foi para afastar de mim, porque ele só estava me maltratando. A família já conhecia essa agressão? Já. Quando o Edivaldo vai embora da sua vida, a senhora permanece com os teus filhos por quanto tempo junto à senhora na residência? Permaneci por mais uns 6 meses, mais ou menos. Que foi aí que eu vi que o Edivaldo ia continuar invadindo lá, ia me bater na frente das crianças de novo. Eu fiquei com muito medo. Andréia, funciona assim. Numa situação como essa, nós temos uma imagem chocante, que certamente vai ser usada posteriormente, de um corpo e uma cabeça separada. Eu quero que a senhora seja bem clara para nós aqui e para os jurados. Quanto à violência que a senhora sofreu, nós temos prova material disso. Eu quero que a senhora relate a violência psicológica que a senhora suportou. A senhora dormia tranquilamente? Não, nunca podia dormir tranquila. Nunca. Sempre com medo, sempre... O medo te assombrava dia a dia? Quando a senhora chegou na delegacia de polícia para relatar, era o Dr. Tito o delegado? Não entendi. Quando a senhora relatou a primeira violência que a senhora sofreu pelo Edivaldo, era o Dr. Tito, o delegado de polícia? Foi o mesmo que mandou te prender posteriormente? Eu não lembro, porque foram várias vezes que eu fui lá, eu não lembro quem que era o delegado na época. Tá. Depois, num segundo momento, já virou uma ação penal, o doutor Tiago Flores decretou a prisão preventiva dele e ele ficou preso esse período de 41 dias. Existiu uma ação penal. Havia 2 pessoas do sexo masculino. Eu acho que é o Isaac e Paulo. Isso. Eu quero que a senhora relate quem são essas pessoas e por que elas não compareceram para prestar depoimento aqui em plenário. São os 2 amigos meus que estavam na minha casa. Em plenário não, em juízo, perdão. Pode falar. O Isaac e o Paulo são os 2 amigos meus que estavam na minha casa no dia que o Edivaldo invadiu lá. Pega 3 para mim disso. E agrediu nós 3. E ainda roubou a chave do meu carro nesse dia. Rapidinho. Eram os 2 amigos meus que estavam lá. Eles não tiveram coragem de ir na delegacia por muito medo do Edivaldo, porque o Edivaldo estava ameaçando eles também. Quando chegou aqui em juízo, na presença do Dr. Silvio, essas pessoas foram arroladas pelo Ministério Público como testemunha de acusação. Elas vieram aqui para depor? Não, de medo do Edivaldo, porque já sabiam o quanto que ele era agressivo. Naquela noite, Andréia, que ele agrediu a senhora e os 2 colegas ao mesmo tempo, tá? Uhum. Eu vou fazer uma relação, o movimento tá... Esse movimento é errado aqui. 53.1, mas é da 479, que tem ainda um dos processos. Posso colocar? Aqui nós temos uma certidão da doutora Mariana Dias Mariano, onde ela diz que, em contato telefônico com a vítima por meio do telefone tal, obtendo a informação que as testemunhas Isaac e Paulo não possuem interesse por temer represálias por Edivaldo. Essas pessoas aqui, elas
pararam de conversar com a senhora depois Sim. dessa agressão? Pararam por medo do Edivaldo. A senhora perdeu vários amigos e várias amigas? Sim, todos tiveram que se afastar de mim por medo do que ele pudesse fazer com elas. A senhora Ingrid, que seria testemunha aqui hoje, ela era sua amiga pessoal? Sim, A senhora desabafava com ela? sim. A Ingrid também se afastou da senhora com medo do Edivaldo? Ela se afastou, mas não igual às outras pessoas. Ela era a única pessoa que eu podia conversar. Tá. Há um dos episódios, dona Andréia, que a senhora diz assim, pelo menos a senhora relata, é importante, o Edivaldo teria colocado uma arma dentro da boca da senhora. Em que momento ele colocou e quando foi isso e de quem era essa arma de fogo? Essa arma, não sei se era dele ou se era de algum parente dele. Eu sei que foi numa das vezes que ele invadiu a minha casa, que me violentou sexualmente. Ele colocou a arma dentro da minha boca e falou que eu tinha que ficar quieta, que se eu falasse para alguém, se eu fizesse boletim de ocorrência, mais alguma coisa que pudesse prejudicar ele, que ele ia me matar de verdade, ele não estava de brincadeira. Andréia, o que aqui, a questão é uma só. A senhora relata a violência, a lesão corporal e a senhora não traz para a autoridade policial, nem para o Poder Judiciário, a violência sexual, que seria o crime mais grave. O que fez que a senhora não relatasse isso? A senhora falou que tem medo, mas não teve medo da ameaça? Qual que é essa diferença que a senhora não leva essa informação? O medo de morrer era maior. Mas a senhora não tinha medo de morrer quando relatava as ameaças dele e as lesões? Sim, mas eu tinha muito medo dele. A senhora tinha medo de expor a sua família, que é uma família tradicional? Também, vergonha também. André, antes desse fato, antes do Edivaldo entrar na sua vida, a senhora teve algum problema com o Poder Judiciário? Não. Teve algum problema no meio de convivência com a sociedade como um todo? Nunca. A senhora sempre trabalhou? Sempre, desde criança. Quando o Edivaldo quebrou o seu nariz, quem te levou no médico? O Edivaldo me levou. Para que hospital que a senhora foi? Pro Cajuru. Por que ele quebrando o seu nariz, ele mesmo te socorreu? Ele falou que não ia deixar eu morrer ali porque ele ainda ia fazer muito mal para mim, para depois me matar ainda. Ele controlou a senhora quando dessa quebra do seu nariz para que a senhora não fosse até uma delegacia? Para mim não fazer boletim de ocorrência nesse dia, ele ficou me pressionando. Tá. E pedindo perdão e etc. Andréia, agora em relação aos fatos. O primeiro fato na denúncia, ela descreve o homicídio propriamente dito, tá? A senhora confessa plenamente que a senhora, quando fez aquela ligação, a senhora tinha ciência que o Edivaldo seria morto pelo Jean? A senhora sabia e anuiu com isso, Andréia? Eu sabia que poderia acontecer isso. Tá, Andréia, a confissão ela tem que ser inteira, ela não tem como ser parcial. A senhora queria o resultado morte da vítima naquele dia do Edivaldo? A senhora queria que ele morresse? Pode falar, não tenha medo. Eu queria ter paz, é isso que eu queria. E para a senhora ter a paz, o Edivaldo teria que sair de circulação. Só sei que eram muitas ameaças dele, eu queria fugir disso, dessas ameaças que eu estava sofrendo. A senhora tinha consciência que o Jean era um homem perigoso? Sim. Sabia do histórico criminal do Jean? E sabia que o Jean teria coragem de matá-lo? Sim. A senhora, quando falou, tem um depoimento no processo, inclusive do Purga, que eu acho que seria o segurança, que uma semana antes da morte do Edivaldo, ele já estaria fazendo a sua segurança. Isso procede ou não? Que seu pai, inclusive, teria acertado os dias com ele de trabalho. Sim, ele estava de segurança na casa para me proteger se o Edivaldo invadisse lá. Isso que eu quero entender. Uma semana, 3, 4 dias antes da morte do Edivaldo, o Purga, o suposto apelido Purga, já era a pessoa que fazia a tua segurança. Sim, e durante uma semana depois. Tá, uma antes e uma depois. Isso. O que eu quero saber da senhora, que neste período que ele fazia a sua segurança, o Jean estava onde? Na colônia. Na colônia penal agrícola. Isso. O Jean vinha durante o dia trabalhar na empresa de vocês e retornava para a colônia, Isso. correto? Correto. Quem teve a ideia de contratar essa pessoa para ser tua segurança?
O Jean. O Jean. O Jean sai na sexta-feira. Sim. Quando o Jean sai na sexta-feira, o Purga sai de segurança. Saiu. É isso? Isso. Então, assim, a senhora já sabia que o Jean ia matar o Edivaldo? Eu não sabia. Não sabia que ia ter esse fim, tudo isso. Esperava o fim. Sim. Então, a minha última pergunta, até para não cansar os senhores jurados, por respeito, porque tem mais do interrogatório do Jean, é, finalizando, Andréia, os fatos na denúncia, a senhora assume a responsabilidade por eles na medida da tua culpabilidade? Sim. Assume? Confessa? Sim. Só isso, obrigada. Muito bem, pode ser. Andréia, se retira agora, por favor, para a gente ouvir o Jean, tá? Andréia, aguarda lá na sala.